Eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa história. Essa história que eu vou te mostrar agora, certamente você ouviu muitas vezes ao longo da tua infância, mas eu garanto que nessa perspectiva você não ouviu. Você ainda talvez não tenha parado para pensar. E essa história é a velha e conhecida história do patinho feio. Talvez você tenha sido um patinho feio na sua família, talvez você tenha sofrido, o que o patinho feio sofre, ser rejeitado e excluído por ser diferente. Mas nesse livro, Mulheres Correm com os Lobos, que é o livro que eu trabalho, os contos na minha formação para as terapeutas do método CIP, ela traz uma versão do patinho feio, a escritora, a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela traz uma versão bastante completa da história do patinho feio e ela vai o tempo inteiro traçando um paralelo entre a história do patinho feio e a história e a busca da mulher. Então, na história, o patinho, desde o momento em que ele é enxotado lá da fazendinha, por não se parecer com a família de origem dele, ele começa a vaguear de laguinho em laguinho, procurando um lugar onde ele se identifique, onde ele possa pertencer e se sentir incluído. E é aqui que a doutora Clarissa diz que quando nós mulheres estamos na vida, de laguinho em laguinho, de porta em porta, procurando a coisa certa, mas batendo nas portas erradas, ela chama isso de a síndrome do patinho feio. Olha que interessante. E o que é a síndrome do patinho feio? Então é mais ou menos assim. É uma reação ao isolamento. Então esse é um conto, por exemplo, que eu oriento muito as minhas terapeutas a trabalharem com adolescentes, com jovens e também, obviamente, com mulheres, E você vai entender por quê. Então ela diz assim, essa reação ao isolamento, ou seja, a pessoa que vive, que se sente um patinho feio, essa reação é a do tipo a procura do amor em todos os lugares errados. Quando uma mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca a decadência da sua vida e da sua vitalidade, ao invés de uma vitalidade permanente, com o objetivo, obviamente, de abrandar o seu isolamento, ela na realidade está causando um mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tratada. E a cada nova incursão, ela ganha novas feridas. Então, quando eu falo que ela vai traçando um paralelo, entre a busca das mulheres, a vida das mulheres e a vida do patinho feio, é nesse sentido. E é muito comum, Esses dias mesmo, eu tenho uma filha de 15 anos. Uns dias atrás, ela chegou em casa e ela desabou num choro. E aí, obviamente, eu fui acolhê-la, e perguntei o que estava acontecendo. E dentre as coisas que ela falou foi o quanto ela não se sente pertencente em lugar nenhum, nem na escola, nem no grupo, do prédio, nem... Ela fala, mãe, eu faço um esforço para me encaixar, mas eu não me encaixo. Então, se a gente pensar, obviamente, na adolescência principalmente, essa sensação de não pertencer, de se sentir diferente, ela é muito comum. E acredito que hoje, essa, inclusive, foi uma das coisas que eu falei para minha filha. Eu não acho que essa seja uma sensação só dela. Eu acho que essa é uma sensação muito comum dessa fase da vida, na adolescência, principalmente no nosso contexto atual, Por conta das redes sociais, isso potencializa ainda mais essa sensação de não pertencer. Então é um conto fantástico para a gente trabalhar com adolescentes. Mas falando agora bastante também em como a gente pode trabalhar esse conto com mulheres, olha a maneira com que esse conto nos orienta, Então, se eu sinto que eu não pertenço a essa família, eu vou para o mundo procurar uma família para pertencer. Num primeiro momento, a gente tenta procurar amigos, grupos que a gente possa nos encaixar e nos identificar. E a primeira coisa que ela diz, como é que alguém pode reconhecer uma porta certa se ela nunca bateu numa porta certa? Ela até então só bateu nas portas erradas. Então essa é a primeira questão e reflexão que ela levanta, com esse trecho, com essa cena da história. A história do patinho que começa a vaguear procurando aonde ir um lugar para pertencer. Então os laguinhos aqui representam a nossa busca, as portas que a gente vai batendo, os relacionamentos que a gente vai buscando para pertencer, para se sentir incluída, para se sentir validada, para se sentir amada. Então ela diz que como que eu vou saber se essa é a porta certa se eu nunca cheguei até uma porta certa? Então a primeira coisa que ela sinaliza aqui é as portas erradas, elas continuam fazendo com que você se sinta excluída, isolada, proscrita.
O que é se sentir proscrita? É justamente essa sensação de ser banida, né? De não pertencer. Então, se você continua buscando um lugar para pertencer, seja nas tuas relações, seja na tua família, seja num contexto social, essas portas erradas representam essa sensação que permanece. Então, a porta certa seria o local, seria a relação, seria o grupo onde você se sente bem, onde você se sente respeitada e validada por quem você é. Você não precisa fazer um esforço para se encaixar. Esse lugar, que seria um laguinho certo, uma porta certa, falando numa linguagem simbólica, que é o principal recurso dos contos, né? Quando a gente vai trabalhar com essa ferramenta, enquanto uma ferramenta terapêutica, uma abordagem terapêutica, a gente usa todos esses recursos simbólicos da história para trazer isso aqui para o nosso mundo, né? Para a nossa vida. E aí a gente vai desmembrando isso terapeuticamente com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Então, a primeira coisa que eu acho sensacional dessa história é exatamente isso, né? Como a gente pode reconhecer as portas certas e as portas erradas. As erradas continuam fazendo com que você se sinta inadequada, inapropriada. Então, se você hoje, por exemplo, tem relações onde nas suas relações você se sente assim, inadequada, errada, o tempo inteiro como se você tivesse que fazer um esforço para agradar, talvez essa seja mais uma porta errada. E aí quando ela traz, né, que a reação ao isolamento desenvolve a procura do amor em todos os lugares errados, né, ela está falando dessa mulher que desenvolve um comportamento repetitivamente compulsivo. Ela repete a mesma busca para que ela possa talvez se livrar dessa sensação de não ser amada, de não pertencer e de não ser incluída. Mas continuar de laguinho em laguinho procurando isso, ou continuar batendo nas portas erradas, ela diz que é o mesmo que pingar um remédio no nariz se o teu ferimento está no braço. É você usar paliativos para amenizar a tua dor ao invés de tratar a dor original, que é exatamente essa necessidade de ser validada pelo mundo externo, ao invés de procurar, né, essa validação no teu mundo interno. E ela diz assim, ó, existem diversas soluções para as nossas más escolhas. Existem diferentes tipos de remédios, né, acho que a gente, como ela fala aqui, né, tanto quanto são as mulheres. Cada mulher escolhe um tipo de remédio para amenizar o seu sofrimento, as suas mazelas emocionais, quer seja em relacionamentos, quer seja em comportamentos obsessivos, né, comportamentos repetitivos como comer demais, comprar demais, trabalhar demais, fazer sexo demais, usar droga demais, se medicar demais. Todos esses são comportamentos que a gente chama de sintomas, né, que são buscas que preenchem momentaneamente um vazio, uma dor, mas como ela diz, né, ainda assim não tratam a ferida original. Então ela diz, existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar o seu próprio coração, ela viria nele uma necessidade de que suas habilidades, os seus dons e as suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Começa por aqui, né? Começa com eu não tentando ser diferente para me encaixar, mas eu encontrando um lugar, um grupo de pessoas, uma relação, um parceiro ou uma parceira que valide quem eu sou pelo que eu sou, não pelo que ele pensa que eu deveria ser. Então ela diz, portanto, para começar essa cura, a cura por ter sido um patinho feio, por ainda ser um patinho feio, talvez a vida toda, ela diz, pare de se iludir. Pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franca frente às suas feridas. E assim, você terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá, porque ele irá fortalecer a sua vida em vez de enfraquecê-la. Não é maravilhoso? Então, por que eu resolvi compartilhar esse trecho? Primeiro porque eu acho que ele traz uma perspectiva muito ampla, né, de como a gente pode trabalhar com o conto do patinho feio na clínica ou com grupos terapêuticos. E segundo porque ele nos orienta. Se você continua em relações, né, em portas, que continuam fazendo com que você se sinta enfraquecida, você continua buscando a coisa certa nas portas erradas, porque a porta certa é aquela que vai
fortalecer, que vai engrandecer, que vai ampliar a tua vida. Estar com pessoas certas, relacionamentos certos. É óbvio que a gente tem dificuldades, é óbvio que a gente tem desafios, mas isso não vai tornando a tua vida mais estreita. A vida, ela precisa constantemente se alargar, ela precisa constantemente prosperar em todos os aspectos. E o Patinho Feio nos orienta nesse sentido. Então, espero que de alguma maneira essa nova perspectiva nesse conto do Patinho Feio possa ampliar, né, o teu saber e a tua consciência, para que você tenha clareza nas tuas escolhas, para que você tenha clareza em quais portas você continua buscando a coisa certa e principalmente para que talvez essa breve passagem do Patinho Feio possa te dar uma nova possibilidade de trabalhar com uma nova ferramenta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os contos terapêuticos, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar e conhecer um pouquinho mais esse método que é o método CIP, que trabalha contoterapia e psicanálise numa abordagem terapêutica. Até o próximo vídeo.